Olá, meu querido amigo e minha querida amiga, que prazer estar novamente com os colegas aqui na Rede ENEAF para trabalhar com os colegas mais um ponto, mais um conceito. Queremos nesse instante enriquecê-lo com mais alguma informação do direito previdenciário para o colega fazer bonito no dia do seu certame público do seu concurso para o cargo tão almejado. Vamos lá, direito previdenciário comigo, Hermes Arraes Alencar, professor Hermes Arraes Alencar, procurador federal, faz parte da Advocacia Pública da União, bem como mestre em Direito Previdenciário pela PUC e professor desta casa Rede ENEAF, ok? Vamos lá, com os colegas a partir de agora, vamos falar sobre o artigo 124 da Lei 8.213. O colega conhece o artigo 124 da Lei 8.213? Se não conhece, deve conhecê-lo, porque está assim de questões do concurso público, indagando as hipóteses relacionadas no artigo 124. O artigo 124 vai nos trazer as hipóteses que não são permitidas a acumulação, não é permitida a acumulação, não é lícita a acumulação de mais, a percepção cumulativa de mais de uma espécie de benefício previdenciário, ok? Rapidamente, quais são as espécies de benefício previdenciário que nós temos? Vamos lá, quais espécies que o colega lembra? Nós temos benefícios previdenciários devidos aos segurados da Previdência Social e benefícios previdenciários devidos aos dependentes dos segurados da Previdência Social, não é isso? Onde estão? Está no artigo 18 da Lei 8.213. O colega deve manusear a Lei 8.213, artigo 18, vai encontrar lá quais benefícios são devidos aos segurados. Quais são eles? Nós temos 4 aposentadorias, que o segurado pode vir receber uma delas. Temos a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial e a aposentadoria por invalidez, 4 espécies de aposentadoria. 2 espécies de auxílios previdenciários. Quais são eles? Auxílio doença e auxílio acidente. Benefícios devidos a segurados da Previdência. E temos, por fim, mais 2 benefícios devidos aos segurados, que são os salários. Salário família e salário maternidade. Fechamos, rapidamente, 8 espécies de benefícios previdenciários. 8 devidos aos segurados da Previdência Social. Vamos mencionar agora os benefícios previdenciários devidos aos dependentes dos segurados. Quais benefícios os dependentes têm acesso na Previdência? 2 benefícios. Benefício de pensão por morte e, quero ouvir, qual é o outro? Auxílio reclusão, exatamente. Auxílio reclusão e pensão por morte são 2 espécies de benefícios devidos aos dependentes dos segurados da Previdência, ok? Vamos ver agora quando é possível receber mais que uma espécie de benefício. Então, na tela, artigo 124 da Lei 8.213, de 91, a Lei de Benefícios Previdenciários. Então, nos fala o artigo 124. Salvo no caso de direito adquirido. Sim, meus amigos, direito adquirido, nós sempre temos que ressalvar direito adquirido, porque nós temos legislação pretérita, muito antiga, nós temos desde lá a Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social, 1960, que trazia um outro direito diferente do que nós temos hoje, ok? O direito previdenciário, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais rigoroso, restritivo, impeditivo. Então, nós temos uma tonalidade mais suave antigamente. Então, se alguém antigamente, com base no direito antigo, na legislação antiga, já recebia mais que uma espécie de benefício, porque o direito à época permitia, porque a legislação à época assim permitia, vai continuar podendo até hoje, ok? É direito adquirido. Nada pode obstar o direito adquirido. Tranquilo? Então, salvo no caso do direito adquirido, quem já recebe mais que uma espécie de benefício, não é permitido o recebimento conjunto da seguinte espécie de benefícios. Então, agora, para a sua prova, memorize. Não pode receber mais que uma espécie de benefício nas situações previstas aqui no 124. Primeira delas, aposentadoria e auxílio-doença. Aposentadoria e auxílio-doença. Então, aposentadoria, qual espécie de aposentadoria? Todas as espécies de aposentadoria. Qualquer que seja a espécie de aposentadoria, não pode ser percebida cumulativamente com auxílio-doença, ok? Então, quem recebe aposentadoria não pode receber auxílio-doença. Ah, ele está aposentado, professor, diz o examinador. E ele, uma vez aposentado, ele retorna ao trabalho. Então, ele está recebendo a aposentadoria do INSS e está recebendo salário da empresa. Nessa hipótese, ele ficar doente, ele não pode receber auxílio-doença porque ele está pagando previdência que é descontada do seu salário pago pela empresa. Não, não pode. Não pode porque é vedada a percepção cumulativa. Não é permitido, não é lícito. O legislador não permitiu
que quem já é aposentado, ainda que retorne ao mercado de trabalho, ainda que volte a trabalhar, ele continua aposentado e trabalhando, contribuindo. Não vai ter direito, ele vai se afastar, nós chamamos até de limbo previdenciário. Por que de limbo previdenciário? É a situação em que ele vai ser afastado do trabalho porque está doente, não pode trabalhar, não vai receber salário da empresa e nem vai receber benefício previdenciário de auxílio-doença do INSS. Por qual razão? O INSS diz, porque ele já recebe uma aposentadoria, ok? E o artigo 124, inciso 1 diz, a aposentadoria e auxílio-doença não é permitida, não são compatíveis, não é permitida a percepção conjunta, tranquilo? 2, mais de uma aposentadoria. Mais de uma aposentadoria, não pode. Mais de uma aposentadoria, não pode, ok? Somente uma aposentadoria, em hipótese alguma, mais que uma. Então, no regime geral, somente uma aposentadoria. Professor, mas estou pensando aqui, e se for uma pessoa que trabalha? Porque nós temos segurados obrigatórios. Segurado obrigatório em 5 categorias, não é isso? Temos o empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e segurado especial, não é isso? Isso, exatamente. Estão no artigo 11 da Lei 8.213, não é, professor? Exatamente. Lá no artigo 11 da Lei 8.213 estão as 5 categorias de segurados obrigatórios da Previdência. Pois bem, e se uma pessoa for empregado numa empresa e também trabalhar porque tem tempo, é compatível, for empregado doméstico, ou for contribuinte individual, um autônomo, ele vai contribuir nas 2 atividades? Vai. Toda e qualquer pessoa que exerça atividades concomitantes, mais que uma atividade, fica obrigado a contribuir em todas as atividades que exercer. Então, se trabalha em 2 empresas, na empresa A e na empresa B, vai ter que contribuir sobre o salário recebido na empresa A e sobre o salário recebido na empresa B. Existem ponderações que não cabem nesse momento, nesse vídeo, que a gente fala, ok? Então, quem quiser se aprofundar mais, veja a Instrução Normativa 971 sobre contribuição de atividades concomitantes, ok? Maiores detalhes. Pois bem, então vai contribuir na empresa A e vai contribuir na empresa B. Vai contribuir nas 2. Vamos supor que ele tem um salário de R$2.000 na empresa A e R$2.000 na empresa B. Do salário dele, R$2.000, incidirá a contribuição, vai receber o salário com desconto. Na empresa B, recebe R$2.000 também, todos os meses vai ter o desconto de contribuição previdenciária. Ele vai trabalhar em 2 empregos, vai pagar 2 contribuições no mês. E na hora de se aposentar, ele vai ter direito a 2 aposentadorias? Não. Artigo 124, inciso 2, somente uma aposentadoria, não mais que uma aposentadoria. Vai ter um critério de cálculo diferenciado, artigo 32 da Lei 8.213, que não cabe nesse nosso bate-papo rápido aqui. Mas vai ter um critério de cálculo diferenciado, mas não poderá receber 2 aposentadorias, ok? Então, ainda que o examinador diga que ele exerce mais que uma atividade e contribui em mais que uma atividade, somente uma aposentadoria e ponto final, ok? Pois bem, vamos lá. Terceira hipótese, a aposentadoria e abono de permanência em serviço. A aposentadoria e abono de permanência em serviço, que é a hipótese do inciso 3. Temos lá o inciso 3. O que nos fala o inciso 3? A aposentadoria e abono de permanência em serviço. Essa é uma hipótese que o colega pode até desconsiderar, que ela já é anacrônica. Ela não é mais condizente com o nosso tempo, com o nosso momento atual. Existia abono de permanência em serviço, não existe mais, foi extinto esse benefício. O que era esse benefício? Nos dizia o legislador. O segurado, a ideia do legislador era para que ele, tendo condições de se aposentar, que ele não se aposentasse, que ele protelasse sua aposentadoria, ficasse algum tempo a mais trabalhando. Para que isso acontecesse, o legislador, antigamente não existe mais, criou um benefício chamado abono de permanência em serviço, que era para ele permanecer em serviço. Então, todo aquele segurado que nós falamos que era elegível, qualquer segurado da Previdência elegível tinha o direito a um abono de permanência em serviço. Elegível, professor? Ser elegível significa o segurado que preencheu todos os requisitos para receber um benefício previdenciário. Então, ele tem os requisitos já preenchidos para se aposentar, mas ninguém pode obrigá-lo a se aposentar. Ele se aposenta se ele quiser. Os requisitos já foram preenchidos. Então, para que ele não se aposente, para que o governo incentive para que ele não se aposente, bem, concedia a ele um abono de permanência em serviço. Então, ele recebia um pouquinho para ele protelar a sua aposentadoria. Isso foi extinto, não existe mais. Mas vejam, na lógica que tínhamos, ele recebia um valor para ele não se aposentar. Então, ele poderia acumular esse valor de abono de permanência em serviço com a sua aposentadoria? Óbvio que não. A razão, a essência do abono de permanência em serviço era para protelar a sua aposentadoria, ok? Registre aí que nós temos o abono de permanência
previsto no artigo 40 da Constituição para os servidores públicos. Então, para os servidores públicos, em regimes próprios, existe o abono de permanência para protelar a sua aposentadoria. Para que ele não se aposente, ele pode usufruir um abono de permanência de serviço. Quem? Servidor público em regimes próprios. É compatível com a aposentadoria? Não. Se aposentou, cessa o abono de permanência de serviço. Não são compatíveis. Não existe lógica entre pagar abono de permanência de serviço com a aposentadoria, ok? E temos aqui no artigo 124, que nos fala, inciso 3, que é uma hipótese, o colega tem que conhecer para concurso público, mas é de rara incidência porque não existe mais o abono de permanência de serviço no regime geral de previdência social que estamos tratando. Lei 8.213 é a lei que trata dos benefícios previdenciários e INSS, ok? Inciso 4º, salário, maternidade e auxílio-doença. Salário, maternidade e auxílio-doença. Como que fica salário, maternidade e auxílio-doença? Não pode ser recebidos cumulativamente, não pode. Ou recebe salário, maternidade, ou recebe auxílio-doença. Não tem a hipótese de receber os dois, não possui. Professor, não entendi bem. Aquela mulher grávida, aquela mulher grávida, que tem complicações durante a sua gestação, tem uma gestação de alto risco, precisa de repouso, não pode ficar indo trabalhar. Como que fica a situação dela? Ela é uma segurada previdência. Ela não podendo trabalhar, porque é uma gestante de 1, 2, 3, 4, 5 meses, bem, tem o receituário médico para que ela se afaste do trabalho, porque senão corre o risco de perder o feto, de comprometer a gestação, ela vai ser afastada do trabalho. Vai receber um auxílio-doença. Vai receber um auxílio-doença. Vai receber o auxílio-doença porque está incapacitada para o trabalho. E vai transcorrendo o tempo da gestação. Então nós vamos ter, quando ela der à luz, ou até 28 dias antes do parto, então ela já marca a cesárea até 28 dias antes, ela já pode requerer o salário maternidade. Ao requerer o salário maternidade, cessa o auxílio-doença, porque não pode ser recebidos cumulativamente, ok? Cessa. Ela vai usufruir os 120 dias do salário maternidade e, ao fim e ao cabo, ela vai ter que pensar: eu posso voltar ao trabalho? Eu ainda tenho alguma incapacidade laborativa. Se ela tiver uma incapacidade laborativa, ela deve requerer ao INSS a reativação, a concessão de auxílio-doença, ok? Mas não convivem. Então, é auxílio-doença, quando der à luz salário maternidade, terminou o salário maternidade, se ela entender que está incapacitada por aquela causa antiga ou por uma causa nova, auxílio-doença tem que ser requerido e concedido, não convivem simultaneamente. No mesmo mês, não se recebe auxílio-doença e salário maternidade, ok? Pois bem, próxima hipótese, temos lá mais que um auxílio-acidente. Mais que um auxílio-acidente. Meus amigos, mais que um auxílio-acidente? O que quer dizer mais que um auxílio-acidente? O benefício auxílio-acidente, ele é concedido sempre que há uma incapacidade parcial, não é isso? Uma incapacidade parcial e definitiva, uma consolidação de lesões incapacitantes, determina o artigo 86 da Lei 8.213, assegura um benefício de auxílio-acidente. Vamos pensar um trabalhador que, operando uma máquina, venha a perder 1, 2 dedos da mão. A máquina corta 2 dedos da sua mão. Ao perder 2 dedos da mão, ele fará jus ao auxílio-acidente, porque é uma incapacidade parcial, ele pode continuar trabalhando. Claro que você sem 2 dedos na mão é um prejuízo funcional, lhe traz incapacidade laborativa, não total, dá para trabalhar, mas parcial. Vai lhe trazer maiores dificuldades de desempenhar a sua atividade profissional, ok? Você irá receber um auxílio-acidente. Esse auxílio-acidente você vai receber. Você não pode falar: poxa, eu gostei disso, auxílio-acidente, vem um dinheirinho bom. Agora esse mês eu vou cortar mais 2 dedos da outra mão para receber outro auxílio-acidente. Isso é possível? A lei fala: não. Você vai receber apenas um auxílio-acidente. Ponto final. Você não vai, senão a pessoa ia começar a se mutilar para receber: ó, já estou com 3 auxílio-acidentes, estou caminhando para o 4º. Não é possível. Apenas um. Claro que havendo a possibilidade, ok, de uma situação mais benéfica. Como assim, professor? Ele trabalhava numa empresa, perdeu 2 dedos da mão e naquela época ele ganhava um salário mínimo. Então ele recebendo um auxílio-acidente no valor de meio salário mínimo. Porque o auxílio-acidente, meus amigos, é 50% do salário de benefício, 50%. Então se ele recebia um salário mínimo, vai ser de meio salário mínimo o auxílio-acidente. Marque aí, tome nota. Auxílio-acidente é um benefício previdenciário que pode ter valor inferior ao salário mínimo. Pode, ok? Esse pode. Então ele recebe meio salário mínimo.
Então ele está recebendo esse benefício e quem recebe auxílio-acidente pode continuar trabalhando, não tem impedimento algum, não cessa o benefício, ok? E ele continua trabalhando. Aí na empresa ele vai progredindo. Passados 10 anos, ele está recebendo ainda auxílio-acidente, ok? Porque não cessa o auxílio-acidente, só cessa com a morte, só com a morte do trabalhador ou com a aposentadoria do trabalhador, só nessas duas hipóteses. Passados 10 anos, ele teve uma ascensão profissional, ele está numa atividade ganhando muito mais, está muito mais bem remunerado hoje, está ganhando o teto da Previdência. Ele sofre um outro acidente e perde, vamos supor, mais 2 dedos da mão. Ele não vai poder ter outro auxílio-acidente. 2 ele não pode ter, mas ele pode ter recalculado. Então, com a sua situação atual, vai conceder um auxílio-acidente, mas com base no seu critério atual de remuneração de salários, que vai dar um valor muito maior do que ele recebia até então. Então, ele fica só com um, não pode ter 2, mas o mais vantajoso financeiramente. Se o examinador colocar em xeque essa situação sucessiva no tempo, uma melhoria salarial e sofrer um novo acidente que resulte em uma nova incapacidade parcial, ele pode sobrepor esse auxílio-acidente sobre aquele, ok, meus amigos? Mas não a percepção dos 2, isso não. Próximo, então nós vimos auxílio-acidente somente 1, que é o inciso 5. Vamos ao inciso 6º. O inciso 6º fala da pensão por morte. Não é possível receber mais que uma pensão por morte. Pensão por morte, nos fala aqui, não é possível receber mais uma pensão por morte deixada por ex-cônjuge ou ex-companheiro. Então, muita atenção, que aqui o que está se falando é aquela deixada por ex-cônjuge e por ex-companheiro. Então, muita atenção, não vamos confundir. É possível receber mais que uma pensão por morte? A regra é que sim. Se eu tiver, vamos supor, o filho falece o pai, falece a mãe, ele vai receber, o pai era assegurado a previdência, a mãe também era, esse filho vai receber 2 pensões por morte. Esse filho menor de 21 anos vai receber uma pensão por morte porque faleceu a mãe e outra pensão por morte porque faleceu o pai. 2 pensões por morte. Da mesma forma, é lícita, é permitida a acumulação de uma mãe que tem 3 filhos, a mãe não trabalha, cuida da casa, os 3 filhos que trabalham para sustentar a casa. Um paga a compra do mercado, outro paga o aluguel, outro paga o convênio médico, ok? Os 3 filhos trabalham. Os 3 filhos morrem num acidente lá no trabalho. Ao falecer, esses 3 filhos moravam com a mãe, não eram casados, não tinham companheiras e não tinham filhos, ok? Essa mãe ela pode requerer a pensão por morte, pelo óbito de cada um dos seus filhos, comprovando que ela era dependente econômica, ela sobrevivia graças ao trabalho de cada um dos filhos. E também comprovando que os filhos não eram casados, não tinham dependentes da primeira classe. Não eram casados, não tinham filhos, e ela, mãe, dependente da segunda classe, é a única dependente de cada um dos falecidos. Ela poderá vir a receber, se comprovada a dependência econômica, nesse exemplo sim, 3 pensões por morte, ok? Quando não pode receber mais que uma pensão por morte? Quando deixada por ex-cônjuge e ex-companheiro. Então nós temos aquela situação, né, da viúva negra. Ela casou e o marido morreu. O marido morreu, ela recebe a pensão por morte. O próximo marido, ela casou e o próximo marido também morre. Ela não pode colecionar, ela não pode ter um álbum falando, olha, esse foi meu primeiro marido, recebeu pensão por morte, esse foi meu segundo marido, também recebeu pensão por morte. Não pode, essa situação, colecionar pensões por morte. Somente uma pensão por morte deixada por ex-cônjuge, ex-companheiro. Mas tem um detalhe, qual detalhe? Se o primeiro marido que ela casou era um gari, ganhava um salário mínimo por mês, a pensão por morte deixada foi de valor mínimo, de um salário mínimo. Agora ela casou com um profissional bem remunerado, ganha o teto da Previdência. Esse profissional bem remunerado vem a falecer, esse novo marido, ela pode escolher, a lei lhe assegura o melhor defunto. Ela pode escolher o melhor defunto, qual que ela prefere. Ela vai preferir a mais vantajosa financeiramente, a pensão mais vantajosa financeiramente. Então a lei permite a opção pela pensão por morte mais vantajosa financeiramente. Então o inciso 6º nos fala, o que nos diz lá o inciso 6º? Mais de uma pensão por morte não pode, então não é permitida a acumulação mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa, ok? Então o direito de escolha existe, ok? E o parágrafo único que nos diz, é vedado o recebimento conjunto de seguro-desemprego com qualquer benefício e prestação continuada da Previdência Social. Quem recebe seguro-desemprego não pode receber nenhum benefício da Previdência Social. Absolutamente nenhum. Ressalvado, diz a lei, 2 exceções, auxílio-acidente e pensão por morte.
auxílio acidente e pensão por morte. Quem recebe auxílio acidente e pensão por morte pode, em paralelo, também receber seguro-desemprego. Bem? Pode. Então, o parágrafo 1 fala, é vedado o percebimento conjunto de seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte e auxílio acidente. Então, marque aí, pensão por morte, marque aí, pensão por morte e auxílio acidente são as duas exceções. Meus caros amigos, agora, geralmente, esse artigo, quando é acumulação, responde às questões de concurso público. Vamos nos aprimorar só um pouquinho a partir de agora para um detalhe. Quando fala que quem recebe seguro-desemprego não pode receber junto benefício previdenciário, significa quem se aposenta e depois é demitido, uma vez aposentado, não poderá receber seguro-desemprego. O aposentado não pode receber seguro-desemprego. Fique atento, não pode. É vedada essa percepção. Agora nos fala, quando for pensão por morte, pode. Quando ele recebe pensão por morte, porque ele é dependente de um segurado que faleceu. Então ele pode receber pensão por morte e ele trabalhando perto de emprego pode receber seguro-desemprego, ok? Na mesma essência, o auxílio reclusão. Não está aqui na lei, mas saibamos, se o legislador dizer, olha, também por coerência, porque está no decreto, porque está na instrução normativa do INSS, também onde se fala pensão por morte, também se leia auxílio reclusão. Está certo, ok? Mas precisa desse adendo. O examinador ele faz esse adendo, ele faz essa nota, ok? Porque do contrário ele vai copiar o que está aqui na lei. Pensão por morte, auxílio acidente, ok? Pensão por morte, auxílio acidente. Se ele disser que também se compreende, por falar pensão por morte, também auxílio reclusão, porque o artigo 80 da Lei 8.213, que fala auxílio reclusão, diz que os mesmos temperos da pensão por morte se aplicam ao auxílio reclusão, naquele que for compatível. Significa, se pensão por morte pode, auxílio reclusão, que é um benefício devido ao dependente, também tem que poder. Uma outra situação que não está prevista aqui no artigo 124, e o colega deve se atentar, para o examinador que especifique essa situação, é do Decreto Federal 3.048, no artigo 103, que fala aposentadoria e salário-maternidade. A aposentadoria e salário-maternidade não está listada lá no artigo 124. Nós não vimos a vedação de receber aposentadoria e salário-maternidade. Nós não vimos essa situação, ok? E o Decreto Federal 3.048, com razão, fala, olha, a segurada aposentada que retornar à atividade fará jus a salário-maternidade. Então é possível. Se não é vedada a situação, ela é permitida. Ok, meus amigos? Então marque, tome nota, são aspectos. Também poderíamos mencionar o artigo 18, parágrafo 2º, que recomendamos a leitura aos colegas, artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, mas nesse nossa síntese rápida, espremida, apenas o colega tenha noção de um ponto bastante exigido no concurso público para o colega ficar atento, se aprimorar e fazer bonito no dia da sua prova. Eu, Hermes Arraes Alencar, agradeço a atenção dos colegas. Até um próximo encontro. Sucesso!